De volta com mais um vídeo para você, e Deus hoje tem uma palavra de vitória para a sua vida. Falando em palavra de vitória, vamos contemplar o tamanho da fé para tomarmos posse da vitória de Deus. Se nós observarmos a palavra de Deus, quando ali estavam os discípulos no barco, atravessando no meio do mar, de repente levantou uma enorme tempestade, parecia que ia afundar o barco. Os 12 discípulos estavam ali, em meio a essa tempestade. Observe bem que para todas as promessas de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus manifestar em nossas vidas, sempre precisa acontecer algo, né? Precisa acontecer algo, ou um empecilho, um obstáculo, para que se manifeste a glória do Senhor nosso Deus e assim cumpra as suas promessas em nossa vida. Deus já tinha uma promessa na vida de Pedro. Então ali naquele momento, no meio daquela tempestade, os discípulos apavorados, quem aponta no meio do mar, andando sobre as águas? Jesus. Mas os discípulos não conseguiram ver, porque os seus olhos ainda não conseguiam enxergar além do sobrenatural. E naquele momento, Jesus andando em direção aos discípulos, os discípulos apavorados até gritaram. Às vezes a gente tem medo da situação que a gente passa por causa do que Deus tem para nos dar. Às vezes as promessas de Deus são tão brilhantes, mas antes das promessas, às vezes acontece alguma coisa que nos preocupa, que nos deixa apavorado. Porque a promessa de Deus é conquista, e com toda conquista tem luta. E toda luta tem batalha, tem guerra, você vai ter que enfrentar o inimigo, vai ter que enfrentar as dificuldades, vai ter que enfrentar as críticas, enfim, para você tomar posse da sua promessa. Mas você não pode de forma alguma se entregar a essas coisas. Teve um ali no meio daqueles 12 que se manifestou. Uns gritaram, é um fantasma. Outros apavoraram, é um monstro, sei lá, é uma coisa diferente. Meu Deus, o que é? Né? Apavoraram, enfim. Várias coisas falaram, mas a Bíblia menciona algumas só. 3 palavras que eles disseram, é um fantasma. E Jesus, logo conhecendo eles, falou, não temas, sou eu, Jesus. Então, um deles, que era Pedro, falou assim, Senhor, olha só, quando nós temos que saber o momento de tomar posse da nossa vitória. Então Pedro falou assim, é Jesus, se é o Senhor, permita-me ir ter contigo sobre as águas. Olha só, Pedro foi sábio e aproveitou o momento certo. O momento em que Jesus disse, sou eu, não temas. Pedro logo se colocou, se prontificou e disse, se é o Senhor, então deixa-me encontrar com o Senhor sobre as águas. Pedro então toma aquela palavra que Jesus falou para si e agarra ela e coloca no seu coração e exercita o quê? A sua fé sobrenatural. Então Pedro, quando fala aquilo, Jesus disse assim, vem Pedro. E ali naquela hora Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Imagina só, ele andando sobre as águas em direção a Jesus. E quando ele, de repente, deu uma desequilibrada, e acontece. Geralmente na hora da gente tomar posse da nossa promessa, da nossa vitória, sempre vem alguma coisa para tentar nos impedir. É nesse momento que a gente tem que ficar firme, prestando atenção, para a gente chegar até onde está Jesus e tomar posse da nossa promessa, da nossa vitória. Não podemos deixar aqui uma palavra, um arranhãozinho, uma coisinha que nos fala, possa desviar os nossos pensamentos da nossa vitória ou do nosso foco para tomarmos posse da nossa promessa e da nossa vitória. Então Pedro, quando ia afundando, gritou novamente, focou em Jesus, Senhor, me socorre. Jesus pega e levanta Pedro pelas mãos e diz, vem comigo, homem, por que você duvidou? Ou seja, Deus está falando com você nesse momento. Por que duvidas? Por que tem essa dúvida no seu coração, se você já viu eu operar tantos milagres? Se você já me acompanha, ou seja, você já me serve, já viu acontecer tanta coisa na vida das pessoas, então hoje chegou o momento de acontecer na sua vida. Por que você teme? Não
tenhas medo, porque hoje é o dia da sua vitória. Pedro esperou por esse momento, e quando chegou e ele observou que era a hora certa, ele tomou posse, mesmo que ele foi lá no fundo, ele estava se afundando, mas ele gritou por Jesus e focou a sua fé de novo e andou junto com Jesus até o barco. E o mais interessante é que lá na frente cumpre a promessa. Jesus chega e chama Pedro e diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e contra você as portas do inferno não vão prevalecer. Olha só, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Se Deus te chamou, se Deus te colocou algo para a tua vida, não importa se é pastor, se é cantor, se é levita, se é adorador, não importa qual função social, circular, se é na igreja, fora da igreja, eu estou falando com pessoas que crê que Deus tem uma promessa na sua vida e está lutando para conquistar algo da parte de Deus, está lutando para conquistar algo para a sua vida, seja em qualquer área da sua vida. Saiba de uma coisa, antes de acontecer a promessa de Deus, os obstáculos, as lutas, as perseguições, elas vêm, mas de todas elas você tem que focar numa coisa, na promessa. Crê que Jesus está em sua direção. Você não está caminhando nesse mar sozinho. E mesmo que você venha vacilar, Ele está ali pronto para te segurar, pronto para te socorrer, pronto para levantar você e te ajudar a chegar até a sua promessa, mas Ele não vai deixar você sem a sua vitória. Ele não vai deixar você sem a promessa acontecer ou cumprir. Então, assim como Pedro abraçou essa fé e a promessa aconteceu na vida dele, dele ser o líder, a porta do céu aberta aqui na terra, porque a igreja é a porta do céu aberta aqui na terra. Então Jesus diz: Pedro, você vai ser essa porta aberta, a minha igreja. Sobre ti o inferno não vai prevalecer. Meu amigo, o inferno não vai prevalecer, porque Jesus que disse, não fui eu, é Jesus que disse. Se Jesus disse, quem somos nós para duvidar? Se o Filho do Todo-Poderoso diz, quem somos nós para duvidar? Então creia que este ano é o ano da vitória na sua vida. É o ano que vai acontecer aquele emprego. É o ano que vai acontecer a reconciliação do casamento. É o ano que vai acontecer a vitória total da sua vida, aquela causa na justiça. É o ano em que Deus determinou para você andar sobre as águas e triunfar. E Deus abençoar a sua vida. Não ligue para o que as pessoas dizem. Não ligue para a tempestade, o vento soprando, querendo tirar você, querendo afogar. Não. Olhe para Jesus, o autor, o consumador da fé e da promessa que Ele tem para te dar. Então, veja o exemplo de Pedro. Passou por tudo aquilo e depois se tornou o líder, a porta do céu aberto. Tem mais. Jesus ainda falou para ele assim: olha, Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu. Os céus vão estar à sua disposição. Olha só que coisa maravilhosa. Os céus vão estar à sua disposição. E que esse ano os céus estejam à nossa disposição. Através da nossa fé, vamos abraçar as promessas de Deus. Que Deus abençoe. Use a autoridade que Deus te deu. Enfrente o inimigo face a face. Vença ele pelo poder da fé em Jesus e a vitória é certa. Deus abençoe a sua vida. Seja um Pedro de Jesus. Seja a porta que Deus abriu aqui na terra. Seja o bálsamo de Deus para a vida das pessoas. Seja o cântaro de água para alimentar a sede dessas pessoas. Em nome de Jesus, seja uma promessa de Deus. Deus abençoe sua vida, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like, deixe nos comentários aí e que Deus abençoe. Compartilhe nossos vídeos para que você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.